Nesse vídeo aqui, agora nós vamos acompanhar a administração, tá, daquela operação que se iniciou no vídeo anterior. Se a gente observar, nós fizemos a entrada nesse ponto aqui, ok? Pode ver aqui que tem uma setinha dizendo a compra. A compra era em 475. Agora nós tivemos aqui, ó, houve todo o movimento, ele veio para baixo aqui, tá? Nós entramos aqui, ele chegou a cair cerca de 190 pontos, tá? E aí voltou a subir novamente. Fizemos a entrada aqui, nesse ponto aqui, que foi em 575, que eu ver aqui onde, ó, 475, tá? 565, quer dizer, 100 pontos. Agora já fez uma nova entrada no 675. O que é importante, tá? Vocês observarem que apesar quando houve a segunda entrada, nós estávamos aqui em 520. Ele continuou entrando a partir dos 100 pontos, ou seja, ele considerou aqui, que aqui foi 100 pontos e aqui mais 100 pontos. 100 pontos em relação ao quê? Em relação a esse item aqui. Então ele considera em 3 100 pontos aqui, uma entrada. Se eu vou fazer uma segunda entrada, são duas vezes os 100 pontos. Então, ou seja, tem que ser 200 pontos em relação a isso daqui. Na terceira entrada, 300 pontos. Por isso que a gente fala que é 475 foi a entrada, 575 primeira entrada, 675 a segunda entrada, 775 a terceira entrada e 875 a quarta entrada. Com isso vai completar, porque agora nesse momento nós somos com 3 contratos, tá? E aqui agora a gente vai observando e vai analisando o que vai acontecer. Nós estamos considerando ainda que a gente tem, né, um stop de R$250. Para 3 contratos, já, né, são 60 centavos para 250, daria mais ou menos uns 400 pontos. Que ele pode descer para bater os 250. Agora foi para 4 contratos, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, 775. Então, ou seja, agora o máximo que pode acontecer é ele entrar mais uma vez para um contrato. Lembrando que no nosso caso aqui a gente está buscando 250 pontos. Aí é aquela questão, tá? O papel do robô é justamente fazer essa administração, ou seja, a cada 100 pontos ele fez a administração para você. O que você pode fazer agora? Você pode trabalhar junto com o robô. Eu posso chegar, por exemplo, entender que se caso ele desça aqui abaixo desse ponto aqui, eu posso tirar, por exemplo, 3 contratos, né? Botar um contrato. Eu sou com 4, saio com 3. Por quê? Porque ele vai começar a descer com 3 contratos aqui. Então, são esses detalhes que agora cabe ao usuário fazer o trabalho de administração da operação. Ok? Lembrando um ponto importante, tá? Quando eu falei aqui que esse range da linha amarela aqui seria em torno de 600 pontos, né? Que é daqui até aqui. O que ocorre? Ele fez a entrada para dentro, mesmo caindo, porque a média desce também, então ele vai entrar para dentro desse range. Ele subiu, bateu na linha azul, desceu, rompeu a linha azul. Onde ele foi bater? Ele foi bater justamente nesse ponto aqui, ó, que é a linha de cima. Bateu a linha de cima, ele já desceu, né? Então, por exemplo, eu poderia ter colocado um stop justamente nesse ponto aqui. Tá? Eu poderia ter colocado um stop justamente nesse ponto aqui. Ok? Então a ideia aqui, né, não é ganhar ou perder, é mostrar como que você pode estar administrando, né, essa operação do robô, ok? Agora, por exemplo, ele está descendo, ele já está com, ele estava positivo, ele chegou a dar aqui quase 150, 170 reais positivo, e agora caiu. Então o que pode ocorrer? Pode ocorrer dele retornar, ou ele, por exemplo, vir até aqui, né, a linha azul aqui, né, a média de 63, que seria justamente, aqui tem uma referência, e voltar a subir. Então, tem N situações que podem acontecer. Só que lembrando agora que a gente está com 8 contratos, ou seja, com 4 contratos. 4 contratos seria 80 reais para 240, seria em torno de 300 pontos, né? Você está com um stop aí de 300 pontos mais ou menos, tá? Então, ou seja, tem até 320 mais ou menos, que seria o stop. 320 seria mais ou menos nessa faixa aqui, ó, né? Seria mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó.
vou parar mais um pouquinho, tá? Até para não deixar o vídeo muito longo, porque não adianta ele ficar acompanhando, eu vou dar uma paradinha. Caso ele seja estopado, ou no gain ou no loss, eu vou estar mostrando para vocês as circunstâncias dessa administração, ok? Aí voltamos aqui. O que aconteceu aqui? Ele foi estopado aqui, tá vendo? Por que ele foi estopado aqui? Tá? Ele estava com 4 contratos. Quando ele atingiu, né, nós tivemos colocado no parâmetro lá 5 contratos. O que aconteceu? Ele atingiu 4 contratos. Quando ele atingiu 4 contratos, ele começou a cair. Tá? No que ele começou a cair, o robô ele tem dentro dele vamos dizer assim, um item de precaução. O que seria esse item de precaução? Justamente para que ele não desça até os R$250 com a mão pesada, o que ele faz? Se ele estiver acima, no nosso exemplo aqui, tá? Que nós começamos com 1, depois para 2, depois para 3. Até 3, ele considera o stop loss de R$250, o stop loss original. Acima de 3, tá? 4 ou 5, o que ele considera? Ele considera que andou a favor a ponto de chegar para dar 4, seria 300 pontos, 5, 400 pontos. Ou seja, ele andou a favor todo esse espaço e agora retornou todinho. Então, ou seja, há uma grande probabilidade de mudança de tendência. Por exemplo, eu estou numa compra de realmente começar a vir uma queda forte e me estopar lá embaixo no 250, que seria em torno de 100 pontos, né, para 4 contratos. O que ele faz? Ele simplesmente faz o seguinte, tá? Ele muda o stop loss, tá? Muda o stop loss para 100 pontos abaixo do preço que está. Então, com isso, ao invés de ficar com 300 pontos de stop loss, como estava acima de 3, né? Ele estava com 4, o que ele faz? Ele mudou o stop automaticamente para 100 pontos. Então, esse que é um detalhe interessante, que é um ajuste que a gente botou internamente, para que a gente não tome um prejuízo quando a gente está com a mão cheia. Por exemplo, ele foi lá buscar 4 ou 5 contratos, não bateu no stop gain e começa a voltar tudo. Como ele está com a mão cheia, então, ou seja, ele está com um stop de 250, ele praticamente precisa de 120 pontos, né, para descer tudo isso daí, né? Nem isso, né? Com 5 contratos, por exemplo, né? Ele precisaria descer aí 100 e poucos pontos, ele já vai estopar com 250. Então, o que ele faz? Ele diminui o tamanho do stop loss, ou seja, você toma stop, sim, mas não nos 250, no stop menor, que foi o que houve aqui. Tá? Então, começamos a operação aqui, houve segunda entrada aqui, ó. Então, vamos colocar aqui para vocês. Nós fizemos a operação aqui em 475, houve segunda entrada em 565, terceira entrada em 675, quarta entrada, né, em 775. Então, nós tivemos uma entrada manual e o robô fez mais 2 entradas. O que ele fez aqui? Ele mudou o stop a partir do 4, quando ele ficou com 4, ele mudou o stop de 250 pontos para em torno de R$100, né? Desculpe, R$250 para em torno de R$100, ou seja, se ele for descer mais do que isso aí, ele vai parar em torno de R$100 de perda, tá? Por quê? Porque ele está voltando quase todo o ganho que ele teve, ele está voltando tudo. Então, para que o stop não seja muito alto, a gente diminui. Então, é uma forma também de você gerenciar o seu risco. Então, o que aconteceu aqui? Quando bateu 530, ele saiu. Tá? Deu em torno de R$74 de prejuízo com 4 contratos. Com 4 contratos seria mais ou menos aproximado aí em torno de 100 pontos. Tá? Ele provavelmente bateu R$80, ele disparou, como voltou um pouco, ele saiu no 74. Como pode ocorrer, ele saiu no R$85. Né? Então, como eu falei, ele encerra a mercado. Então, se ele encerra a mercado e está a favor, você acaba saindo com um valor menor, no caso da perda. Se ele está contra, você pode sair um pouco maior no caso da perda. Mas também no caso do ganho, ele encerra, se tiver a favor, você pode sair até com um pouco mais do que você previu. E se tiver contra, tá? Se tiver contra, você pode sair com um pouco menos do que você previu. Ok, gente? Então, em tese, é isso aqui, a ideia de você gerenciar o robô, tá? Com uma operação manual. Então, nós tivemos aqui nesse exemplo R$74. Eu deixei rolar, tá? Eu deixei rolar justamente para ser um modo mais didático para vocês.
Tá? Em tese, o que poderia acontecer? Aqui, por exemplo, quando ele fez essa entrada aqui, no último contrato aqui, e a nossa meta era R$ 250, ele chegou a R$ 180. Então eu poderia simplesmente ter encerrado ali. Por quê? Porque justamente esse ponto que ele entrou aqui, ele fez aqui, ele foi um pouquinho para cima e depois voltou. Só que aqui nós temos aquela linha que eu considerei, né, de range, que é essa linha amarela. Ele bateu, porque veja bem como foi perfeito, né? Ele bateu e desceu. Se a gente considerar o tanto que ele desceu, ó, daqui até a linha azul, tá? Nós estamos falando aí, ó, em 300 pontos. 300, 305 pontos. Ok? Eu ainda comentei, ele pode vir buscar a linha azul aqui e voltar a subir. Ó. Agora ele buscou a linha azul aqui, que é a média de 63, e está lateralizado. Ok, gente? Então, isso aqui é a ideia de você estar usando o robô para administrar uma operação sua que você vai fazer de forma manual. Você vai criar um setup, né? No nosso caso aqui, nós temos esse setup aqui, né, das médias aqui e dos dois volumes dividido por tique aqui, ok? Para você usar como confirmação, esse dois de baixo aqui. Você criou aqui pontos intermediários aqui, que são essas linhas aqui, de suporte e resistência. Então, quando elas coincidem, como nesse caso aqui, que está a média em uma linha dessas, realmente se tornam mais fortes, tá? Então, ou seja, você tem uma série de informaçõezinhas que, juntando esse quebra-cabeça, você consegue identificar um ponto de compra e um ponto de venda. Então, perceba que aqui eu tinha falado aqui que aqui uma possível entrada seria um ponto de compra. O que houve? Por que eu tomei esse suador aqui? Porque eu simplesmente adiantei, eu não esperei ela entrar. Se eu tivesse esperado ela entrar como aqui ou aqui, a probabilidade de resultado positivo era muito maior, ok? Lembrando bem, quando você entra numa situação dessa, o seu ponto de referência tem que ser a linha azul. Tá? Quando ela rompe a linha azul, o ponto de referência passa a ser a linha amarela de cima. E a mesma coisa ocorre no inverso. Ok, gente? Então essa é a ideia. É muito importante sim que vocês assistam o vídeo e entrem em contato, tirem dúvida, façam comentários, para que todos possam usufruir disso daí e também, no caso do interesse de vocês, assim, tanto dos indicadores aqui como do robô, vocês entrarem em contato aí, tá? Ok? Isso que eu tinha a dizer para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.